Oi, gente, boa noite. Eu não sei muito bem como começar esse vídeo. Acho que vai ser o primeiro vídeo que eu vou gravar do canal. Bom, primeiramente, eu acho que o título desse vídeo vai ser As coisas bizarras que eu acabei percebendo no CLT. Bom, gente, hoje eu sou autônoma. Eu sou autônoma desde que eu formei no ensino médio, lá com meus 17 anos. E eu acabei indo pelo caminho autônomo, que ninguém me indicava, né? Todo mundo da minha família queria que eu entrasse no emprego mesmo, CLT, ou então estudasse, né? Todo mundo sempre achou que eu fosse entrar numa faculdade, porque eu sempre tive muitas notas boas, sempre quis estudar, sempre gostei de estudar. Mas aconteceram coisas no caminho. Bom, nos meus 17 anos, eu tava muito ansiosa, eu tava muito depressiva, tava muito mal mentalmente no geral, assim, né? E aí, acabou que mesmo sendo uma criança, né, que vinha desde cedo gostando de estudar, tirando notas boas, eu despenquei. Mas despenquei, despencado mesmo. Ó, igual celular. E aí, gente, eu falei, eu preciso de uma fonte de renda. Então eu falei, eu vou arrumar um CLT para ser uma fonte de renda para o meu empreendimento. Só que aí, gente, eu já tava muito desgastada mentalmente. Eu odeio essas pessoas na internet que falam, ai, que você tem que ir no emprego ruim mesmo, que você não pode sair, você não pode nada, que você só tem que ficar no duro. Isso tem que ser analisado com muita delicadeza. É claro que tem coisas que você deve ficar tipo, ó, agora não dá, por exemplo. É claro que se você tá querendo juntar dinheiro, se tá nesse momento de juntar dinheiro, você não vai inventar de fazer uma viagem internacional. Você não vai inventar de ir pro Lollapalooza, né? Você quer se divertir, se diverte. Vai no parque final de semana, vai num show aí na sua cidade mesmo, 100, 200 reais de ingresso, sabe? Então, assim, existe uma diferença em você deixar de fazer tudo e ficar mal mentalmente depois e não entender o porquê. Existe o você deixar de fazer coisas grandes, né, por um bem maior. Então, muito cuidado com as coisas que você escuta na internet, tá? Muito cuidado. E aí eu falei, cara, eu vou pegar qualquer emprego, porque a minha meta é fazer dinheiro, meu empreendedorismo, eu tenho um tanto de problema físico, então eu tenho que dar certo de forma autônoma, porque trabalhando CLT a minha saúde não permite, não vai dar. Não vai dar. Vamos ter que crescer de forma autônoma aqui. E aí, gente, todos os CLTs eram muito ruins mesmo. Eu entrei para trabalhar em uma sorveteria e ela ficava num bairro de periferia. Eu não tô falando mal, espero que as pessoas me entendam, mas nesse bairro tinha muito barulho. Geralmente, quando é bairro periférico, tem muito barulho, muita música alta, e eu não tava aguentando aquilo, gente. Em cima da sorveteria que eu trabalhava, tinha a cara de um homem, tinha a casa de um homem que ele ouvia uns funk pornográfico o dia inteiro. Eu chegava na sorveteria 14 horas da tarde e ia embora 23 horas da noite. Esse menino tava escutando o funk pesadão e eu falei, não dá pra viver assim. E aí, graças a Deus, eu consegui entrar num... Agora fugiu da minha mente, gente, mas eu consegui entrar num freelance fixo. O freelance é tipo um bico que você faz, tipo, eles não assinam sua carteira, você vai lá, faz o trabalho e eles te pagam. Simples. Só que esse era fixo, então assim, toda semana eles perguntavam, gente, quem tá disponível? E aí você falava, ó, tá disponível 3 dias, 2 dias, 1 dia, 5 dias. E aí você ia, você falava que você estava disponível, a responsável montava uma escala, te colocava na escala, né? Você ia e recebia. E assim, eu achei ótimo, porque o lugar, gente, o lugar era um lugar de rico. Então, assim, não tinha barulhada, as pessoas eram muito educadas, muito refinadas, era um lugar super seguro, porque por ser de rico, já tinha aquela coisa, tipo assim, não era aberta ao público. Então, só entrava quem tinha cadastro. Então, era tipo assim,
a nata mesmo dos ricos. Então, eu estava muito feliz, eu falei assim, nossa, vai ser aqui que eu vou ficar. Porque como era um freelance fixo, né, se eu passasse mal, se eu tivesse algum problema físico, eu só avisava a moça que eu não poderia ir, né, e beleza. Porém, gente, aconteceu uma coisa que na hora eu não entendi e depois eu compreendi. E eu acho que foi uma coisa assim que me mudou pra sempre. Existe uma diferença em um ambiente rico te impulsionar e um ambiente rico te deixar com desesperança, do tipo, meu Deus, eu nunca vou conseguir ter um terço do que essas pessoas. E, por exemplo, quando eu estava só de autônoma e minutinho. Quando eu era autônoma, por mais que eu ganhasse ali os meus 100, meus 200 reais por mês, e eu tinha um cliente rico, né, que eu mesma fazia as entregas, então eu levava a entrega pro bairro, gente. Várias vezes pessoas ricas compraram na minha mão. Tinha uma mulher que ela tinha uma mansão lá no Belvedere. Belvedere é um dos bairros mais ricos de Belo Horizonte, só tem rico lá. E, sinceramente, a rua dela tinha aquela guarita que tem, né? Mas tinha ainda um alarme. Então, tipo, eu comecei a andar na rua, começou a tocar um alarme. Então, tipo assim, ela era muito rica mesmo. Só que eu sendo autônoma para um rico, por mais que eu ganhasse o miserê e por mais que eu sabia que ele estava no alto, eu pensava, nossa, é uma honra essa pessoa tão rica, tão acima, me escolher para o serviço, eu atender essa pessoa, sabe? E eu tinha esperança, tipo assim, eu não me senti diferente, sabe? Eu me senti, tipo, numa parceria, tipo, ai, eu estou te vendendo algo com todo capricho e você está comprando, sabe? Então eu senti uma certa igualdade ali. Isso eu não via trabalhando nesse lugar de ricos. Nesse lugar de ricos, gente, eu tava começando a ficar doida. Eu estava começando a ficar doida. Todos os dias eu via, era padrão, sempre vinha uma empregada com 2 filhos de um ricaço lá. E aí eu olhava o uniforme dessas crianças e eu sabia que era de escola de rico. E eu sabia mais ou menos a mensalidade, que era por volta de 3.000 reais. E aí eu olhava as 2 crianças e eu começava a pensar, nossa, cada criança é a mensalidade de 3.000 reais. E ainda tem os gastos na escola, porque tem os livros, tem o material escolar, mochila, né, alimentação. E aí depois eu pensei no valor da babá. E como era um restaurante que eu trabalhava, e todo dia a babá tava lá com as crianças, e como eu ficava perto do caixa, eu vi o valor que dava, eu pensava, caramba, só nessas contas aqui tá dando uns 10.000 reais. E esses 10.000 reais não é nem a metade dos gastos, não é nem a metade da vida desse ricaço, dessa pessoa aí. E aquilo foi me deixando doida, porque eu fiquei pensando, caramba, essas pessoas estão aqui todos os dias, mas a minha realidade e a delas é tão diferente. Tipo, eu tô me matando aqui nesse emprego, porque se eu não tiver ele, eu não consigo investir no meu empreendimento. E é tão pouco, é tipo assim, 1.000, 2.000, 3.000 reais. Tipo, eu tô aqui pra guardar 3.000 reais pra investir em mim. E 3.000 reais é a mensalidade da escolinha da Beatrice. E aí, isso foi me deixando doida. Eu ficava fazendo conta na minha cabeça e aquilo foi me deixando doida. E aí, às vezes, eu via essa família toda e às vezes eu via muito aquelas mulheres que iam lá e lá era um clube. E tinha mulher que eu via lá nesse clube todos os dias. E todos os dias ela tava lá no clube, 8 da manhã. Aí depois ela ia pra área de, de jogo e depois ela ia almoçar lá. E eu ficava tipo assim, gente, como que existem pessoas com essa diferença de vida que elas estão tão pertinho, mas ao mesmo tempo tão distantes. E eu fui ficando doida. Aquilo foi entrando na minha cabeça de uma maneira muito negativa. Aquilo foi entrando na minha cabeça de uma maneira como se... Como desesperança. É como se, tipo assim, aceite que você tá numa realidade muito podre. E aquilo foi me deixando muito mal. E aí eu fui chegando em outra questão. A minha personalidade foi sumindo. A personalidade da gente vai sumindo em alguns CLTs. Não podia
fazer a unha, passar um esmalte, nem que fosse um esmalte clarinho e unha curtinha. Não podia ir com maquiagem nenhuma, não podia ir com cabelo solto, você tinha que ir só de preto. Isso parece simples, até você perceber que você está se vestindo assim por 5 dias na semana. E os 2 dias na semana que você tem de folga, você não vai ter tempo de se vestir igual você quer, porque você tá exausta, você tá cansada. Então, tipo assim, naquele momento eu falei, nossa, eu já tô num lugar que eu já tô doida da cabeça, que eu tô perdendo a esperança de crescer na vida. E aí agora eu não tenho mais minha personalidade, porque a personalidade de todo mundo naquele lugar era ser limpo, vestindo preto. E tava acabando comigo, mais ainda ali em Lívia, porque eu amo vestir vestido rosa, azul, branco, vermelho. Eu amo colocar meu colar de pérola, minha pulseira de pérola. Eu amo fazer uma maquiagem básica. Na época eu tava passando por um surto de espinhas e, tipo, minha pele tava muito manchada, então eu tava com uma autoestima muito baixa. Então, tipo assim, não é nem, tipo, eu vou chegar lá super maquiada pra minha festa de 15 anos, pro meu casamento. Era questão de passar, sabe? Tem mulheres que têm olheiras profundas, então era questão de autoestima mesmo. E eu falei, caramba, esse lugar, ele tá acabando com a minha personalidade e ele ainda tá baixando minhas expectativas de crescer na vida. E aí, ao mesmo tempo, eu achei aquela questão doida, porque empreendendo, eu ganhava muito menos que lá no restaurante. Mas quando eu via alguém grande, aquilo me dava esperança. Quando eu tinha clientes grandes, eu pensava, nossa, essa pessoa é grande e ela confiou em mim. E aquilo me exaltou. Nossa, gente, eu ficava com uma esperança enorme. Então, nesse bendito momento, eu falei, existe CLT que não dá. Não dá. Sabe? E foi aí que eu comecei a fazer freelance em eventos, porque a gente que não tem dinheiro, assim, né, de família, de geração, pais ricos, a gente precisa de algum dinheiro para empreender, mas existem certos lugares que eles vão te sugar. Então, por favor, tomem cuidado para onde vocês estão indo para buscar dinheiro para empreender. Porque isso foi uma das coisas mais malucas, assim, da minha vida, mas que me deixou pensativa pra sempre. E fica a dica também, gente, freelance em eventos. Eu acabei entrando num freelance, numa empresa de freelance, que você fica na portaria. Então, você pode fazer sua maquiagem básica, você pode ir com seu cabelo de prancha, você pode fazer sua unha, sabe? E tem uns que querem até que você vá bem maquiada. Nunca deixe de buscar alternativas, nunca fique em algo que te sugue, tá?